Queridos irmãos, muito boa tarde. Hoje, dia 30 de outubro, nem parece, né? 30 de outubro de 2012. Eu digo nem parece e, aliás, toda reunião, quase eu falo isso. Nós já estamos ouvindo aquelas musiquinhas. Eu estava falando assim, em setembro, agosto, aquela do Natal, né? Aquele bilheirinho, blim, 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 né, Alex? E a gente vai vendo como nós vamos ficando velho. Os mais jovens não percebem, não. Mas depois que você passa de 40, 50, aquilo vai direto. Já estamos terminando aí, 2012 já praticamente foi. Já estamos aí preparando os planos para 2013, que daqui a pouco com esse negócio de Copa do Mundo, Olimpíada, essas agitações todas sociais, porque o mundo também agora não é mais daquela nossa época, Alex, não é? Eu digo Alex aqui porque nós temos mais de 50, né, Alex? Então não é mais daquela nossa época, o mundo agora é muito interativo, agora é muito, tudo é muito preenchido, ninguém tem mais bobeira. Antigamente você ia para casa, fazia um chá, as pessoas iam lá conversar, hoje nem a própria família consegue às vezes se reunir, porque um tem reunião aqui, outro tem curso lá, outro vai trabalhar não sei aonde, outro teve que viajar, outro não sei o quê, nem a própria família em casa mais a gente consegue sentar junto, é muito difícil, né? Então isso é a dinâmica da vida na Terra. Só que isso não mudou em nada as nossas funções de espírito encarnado e as nossas obrigações perante a vida e perante a eternidade, perante as regras do universo. Então a gente está aqui para isso, para ouvir, aprender, analisar, raciocinar, ver o que tem a doutrina espírita para nos ajudar nesse contexto e nós vivermos a vida como normais, como eu sempre chamo a atenção. Nós temos que concluir que nós somos normais. Nós temos erros, defeitos, paixões, vícios, nós temos virtudes, nós somos normais. E temos que entender essa nossa normalidade como ser humano, imperfeito ainda, para então nós começarmos a ter mais sucesso no exercício dos nossos sentimentos, da nossa inteligência. Então o Espiritismo não exige que a gente seja santo, nem finja ser santo. Nós somos normais. Uns com mais problemas, outros com menos problemas, mas todos com problemas. Porque esse é um planeta de provas, é um planeta de expiações, é um planeta de problemas, por isso nós viemos para ele. E não viemos para ele erradamente. Não foi a cegonha que deixou escapulir da fralda. Nós viemos endereçados, com um carimbo certinho, nós viemos com o chip. É para cá mesmo que nós tínhamos que vir. Queridos, vamos então pedir a Jesus, pedir aos bons espíritos que continuem nos ajudando, nos inspirando, para nós, nesses encontros que aqui temos no Centro Espírita Friburguense, tirarmos bastante proveito, bastante reflexões e sairmos daqui sempre com o ânimo redobrado, renovado, para nós continuarmos enfrentando a vida e tirando dela o maior proveito possível. Que Deus continue nos ajudando, os bons espíritos nos inspirando, e que todos nós tenhamos uma boa reunião na tarde de hoje. Que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Pessoa que foi Celi Campelo, né? Celi Campelo, né? Quem dera, né? Com aquela vozinha bonitinha, né? Ia fazer sucesso tomando banho de lua, né? Eu prefiro banho de lua do que de sol. Não esquenta tanto. Eu procuro não reclamar e pedir perdão a Deus quando reclamo, mas realmente eu pareço gelo. Gelo, quando fica fora da geladeira que vai dando aquela água. Eu falei uma vez pro meu filho que ia ter assim uma aguinha. Ele falou, não, vai ter um mar, né? Se você derreter, não é uma aguinha. Vai ser um oceano inteiro. Eu falei, tá bom, né? Imagina, né? Esse filho tá falando assim, imagina os inimigos, né? Pois é, mas é isso. Se todo mundo gostasse do calor, não ia dar certo, porque no frio todo mundo ia morrer, né? Então tem uns que gostam de calor, outros que gostam de frio. Eu particularmente prefiro o frio, porque a gente tem recurso, né? Bota uma roupinha quentinha, uma lãzinha, mas e no verão faz o quê? Senta na frente de um circulador ou liga ar-condicionado na casa inteira e não faz nada. Fica ali, né? Porque se mexer vai transpirar. É isso aí, mas tá bom. É melhor a gente estar com calor aqui do que estar debaixo d'água e vento lá em Nova York, né? O pessoal lá está sofrendo. Bom, nós estamos no capítulo que fala da natureza das penas e dos godos futuros.
Porque é sempre assim, não é que seja curiosidade, né? A gente não está só querendo saber por curiosidade, a gente quer saber porque nós vamos passar por isso, como já temos passado em outras desencarnações que nós já tivemos, né? Porque nós já fomos e voltamos para essa terra aqui, talvez inúmeras vezes, né? Porque a gente não pode nem contar, porque as primeiras encarnações, elas vão caindo no esquecimento da alma. A alma, ela não tem condições de registrar aquele início. Tanto que no livro do Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres, aquela paciente que fez uma regressão e contou 80 e tantas vidas, os mestres deixaram claro que ela não teve só isso. É que para trás ela não registrou. Porque o espírito recém-criado pelo Criador, ele é muito simples e ignorante, então ele registra, mas registra mais instintivamente do que propriamente através da razão. Porque ele ainda é guiado muito pelos instintos para poder depois a inteligência vai se desenvolvendo e vai também aí dando espaço à razão. Mas naquele início nós não temos registro, então a gente não consegue, por mais que se faça uma regressão, a gente não consegue chegar àquelas primeiras encarnações recém-saídos na mão do Criador, ainda em planos primitivos, né? A gente não tem mais esse registro no nosso arquivo mental. E os outros também vão caindo no esquecimento e vão ficando registrados o que realmente importa. E um exemplo disso é o que nós temos na nossa vida atual. Se for feita uma regressão ao início da nossa vida aqui, agora, nessa encarnação, muitas coisas nós vamos lembrar, outras não. Porque aquilo que realmente importou, o que marcou, está registrado, aí a gente vai lembrar. Mas tem passagens que não. E se nós quisermos também reportar na nossa infância, muita coisa a gente não vai lembrar, mas muita coisa nós vamos lembrar, até assim, surpreendendo a outras pessoas pela época. Crianças são capazes de lembrar de coisas quando eles eram muito pequenininhos, mas o que realmente importou e o que era conveniente ficar, né? As outras coisas vão caindo no esquecimento, como nas nossas atividades extracorpóreas, por ocasião da emancipação pelo sono, isso também ocorre. Por que a gente não lembra do sonho inteirinho? Né? Às vezes a gente lembra o sonho parecendo um livro faltando folha. A gente quer lembrar daquele pedaço, porque aquilo fica interrompido, a gente quer lembrar do que aconteceu depois, retoma mais à frente, porque não importava tanto assim, né? Aquilo que realmente importa fica registrado. Então, as nossas primeiras encarnações, realmente a gente não tem muita lembrança, né? Não podemos lembrar mesmo fazendo aí uma regressão a vidas, né, passadas. Agora, uma outra curiosidade, não é, como eu disse, não é bem uma curiosidade, é interesse mesmo, é em saber a natureza das penas. Porque, às vezes, a gente costuma ouvir muito alguém falando assim, quando vê a pessoa na vigília, né? Uma pessoa que sofreu muito durante a vida por uma doença, uma coisa ou outra. Aí está lá na vigília e sempre tem aqueles comentários que a gente ouve, né? Aí falando assim, ai, graças a Deus, fulano descansou. Como se realmente a morte fosse um descanso, né? Só que não é, né? A matéria acabou, né, de ter funcionalidade. Ela não está mais com funcionalidade. Ela se esgotou. A parte do princípio vital, né, não está sendo mais, o princípio vital não é mais absorvido, o perispírito está recolhendo os fluidos. Realmente, esse sofrimento físico, esse acaba. Porque não existe mais o sofrimento físico. Mas dizer que descansou, não vamos descansar, né?
nós não vamos, nós continuamos vivos, continuamos na nossa atividade, levamos para a dimensão dos espíritos todas as nossas aquisições boas e ruins. Então nós vamos ter que dar conta disso aí, a consciência vai nos cobrar. Então não há um descanso, não existe essa do descanso, existe sim aquela dor física, que nem sempre ela termina para todos os espíritos. Ah, mas é a mesma? Não, é diferente. Olha só como Kardec pergunta aos espíritos. As penas e os gozos da alma após a morte, tem alguma coisa de material? Eles respondem, não podem ser materiais, desde que a alma não é de matéria. A alma, segundo os espíritos, se nós quiser, eles podem chamar de matéria, nós é que não. É uma matéria quintessenciada que nós não entendemos como matéria, então para nós ela não é matéria. Então se ela não é matéria, nós não podemos ter os sofrimentos que nós experimentamos aqui quando estamos integrados nesse corpo físico. Então eles dizem, não podem ser materiais desde que a alma não é de matéria. O próprio bom senso diz, essas penas e esses gozos nada têm de carnal. E por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. Olha só, mais vivos do que os da terra. Quando a gente ouve isso, a gente fala, ai meu Deus, mas eu posso sofrer mais? Pode sofrer mais. Como pode sofrer menos e até nem sofrer. Vai depender da imantação que se tenha, que a alma tenha com o corpo físico. O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações, né? Então a matéria, o corpo físico, ele funciona como uma couraça, né? Como uma armadura que vai impedir muitas vezes que a gente sofra tão intensamente quanto se nós não tivéssemos, né, esse corpo físico. Então o homem encarnado, ele tem o espírito, um elemento de ligação semimaterial, retirado esses fluidos desse corpo, é tirado do planeta onde o espírito está encarnado. Então ele é semimaterial, ele tem características da matéria, ele é feito dos fluidos do planeta que o espírito está encarnado. E o corpo físico, que é muito mais pesado, muito mais denso. Para que o espírito possa interagir na matéria, com a matéria, já que ele precisa dela como instrumento de trabalho para evoluir, para fazer todo o seu aperfeiçoamento, já que ele precisa disso, ele tem que ter esse elemento de ligação para que esse espírito possa utilizar-se da matéria. Senão ele não conseguiria. É uma matéria quintessenciada para os espíritos, para nós não é matéria, então ficaria muito difícil a interação com matéria tão bruta como a nossa. Apesar de sermos feitos dos fluidos desse planeta, dos gases, dos elementos desse planeta, né, apenas agregados de forma diferente, a gente já falou que nós temos em nós, somos materialmente falando, do mesmo material que essa mesa é, que essa parede é. São os gases que compõem o planeta Terra, o azoto, o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, o azoto, e assim vai. Então essa matéria, ao se desintegrar, ao ser manipulada ou pela natureza na decomposição mais lenta, ou pela cremação, que é uma transformação mais rápida, vai se transformar em gases que compõem o planeta, que são respirados por nós, o oxigênio. Então, isso, a matéria, aqui fica, sendo que aquele corpo espiritual, que é o corpo do espírito, que o espírito se utiliza para fazer suas manifestações, para fazer suas aparições, para levar para a alma as sensações do corpo,
e trazer para o corpo as impressões da alma, esse corpo espiritual, ele segue com o espírito. Ele não se decompõe aqui. Ele fica sendo utilizado pelo espírito enquanto o espírito reencarnar neste planeta. Quando o espírito desencarna e não mais virá para um planeta de provação e expiação, ele não vai mais usar esse perispírito, ele então fica aqui. Ele se desprende desse perispírito e vai então tomar outro perispírito no planeta em que ele vai reencarnar. Então, espíritos que estão reencarnados num planeta diferente do nosso, ao se manifestarem aqui, ao precisarem de vir aqui, eles vão tomar o perispírito que eles tiveram aqui, com os elementos desse planeta. Então, esse elemento de ligação é fundamental para que o espírito possa interagir na matéria. E é através dele que tudo acontece. Todas as manifestações físicas, todas as manifestações espirituais de visão, de fenômenos, de transporte, tudo é feito através desse corpo espiritual. Sendo que ele também não é nada. Ele também é semimaterial, ele é matéria. Ele não tem inteligência, ele não é nada. Mas ele está sob o comando da alma, que tudo comanda, que tudo decide, porque a alma é o que realmente importa. Então não pode existir um perispírito sem espírito. Como um corpo humano também sem espírito. Não seria uma pessoa, seria uma massa de carne. Não seria uma pessoa. Então há uma necessidade do comando espiritual, ele que manda, é tudo, nessa interação com o corpo físico. Então tudo acontece através do perispírito. O perispírito aciona, por comando do espírito, todo o sistema nervoso do corpo físico. É através dele, dessa ligação que ele tem, molécula por molécula, com o corpo físico, que nós sentimos as coisas, que o corpo reage à dor, às sensações das coisas que vêm externamente e também internamente, na parte espiritual. Então é através desses fluidos do perispírito. Ele tem essa função, né, de carregar as sensações do corpo para a alma e da alma trazer para o corpo as impressões dessa alma. Então ele que faz isso tudo, ele é extremamente importante. E ele vai sempre revestir o espírito. Quanto mais o espírito evolui, também mais evoluído esse corpo semimaterial. É esse perispírito. Que quando o espírito chega a um grau muito alto de perfectibilidade, de evolução, eles quase que se fundem, quase que não se vê o que é perispírito, o que é espírito. Porque o espírito sem ele é uma chama, né? É uma chama, é energia. Então nada pode afetar o espírito. É energia, nada pode afetar o espírito. O espírito não pode se congelar, como não pode se queimar. Então entendia-se antigamente, os espíritos, as pessoas tinham muito medo do inferno, né? Até ainda brincamos, eu e o Samuel, com essa coisa de eu não aguentar calor. Ele falou, se purifica para ir para o céu, porque no inferno é quente. Eu falei, eu já pensei nisso. Eu realmente já pensei nessa possibilidade de tentar escapar do inferno, já que nas alegorias ele é quente. Ele não é quente, né? O que esquenta é a falta de paz espiritual que a gente fica. Tanto que, quando a gente tem um problema insolúvel, o que a gente fala? Ai, gente, olha, eu já estou de cabeça quente de tanto pensar nessa situação e não conseguir uma solução para isso. Por um acaso a cabeça está na água fervendo? A cabeça está na fogueira? Não está. Mas ela está pelando de tanto que a gente fica ali. Pois é, esse é o inferno da alma. É o inferno espiritual. É a falta de paz, a falta de sossego, a consciência comprometida que faz que ela fique quente.
né? Como eu não gosto de calor, eu tenho que dar um jeito nisso, né? Procurar enquanto é tempo, ver se pelo menos eu fico na porta, né? Que eu não entre totalmente, porque senão a gente sofre, né? Porque calor não é mole, não. Então, realmente, o perispírito é o responsável. Então, quando o corpo morre, o perispírito retira os seus fluidos. É automático isso aí, o corpo não corresponde. Porque é uma coisa, assim, é um acordo quase, né, entre o corpo e a alma, né? No momento em que o corpo não oferece condições de funcionamento, o perispírito não pode também acionar nada. Ele não tem como acionar. O corpo não tem princípio vital, não armazena o princípio da vida, que não tem nada a ver com o fluido espiritual, é o princípio vital, é o princípio material, o princípio que dá vida ao corpo, né? Ele é acionado pelos fluidos do perispírito. Então, no momento que o corpo morre, ele não tem mais condições, o perispírito, de acionar esse sistema nervoso que morreu. Então, ele retira, né? É como se ele mesmo se retirasse, porque ele não tem como acionar mais nada. Então, o corpo não tem como sentir, como nós estamos sentindo quando a gente está ali, né, em plenitude da vida material. Mas, embora não exista mais esse acionamento dos filamentos nervosos por conta dos fluidos do perispírito no corpo físico, a morte não acontece igual para todo mundo. Não é? Morte de corpo físico não significa desencarnação. As coisas podem não acontecer conjuntamente, né? Mas pode acontecer? Pode, mas não é regra. O que vai fazer que a morte do corpo físico e a desencarnação aconteça no mesmo momento é a evolução dessa alma compreendendo isso. Não tendo nada que a segure no corpo físico, não tendo nenhuma imantação, o espírito vai ao longo da sua caminhada, encarnado ali num corpo, compreendendo que não é desse mundo, que não pertence a esse mundo, que está aqui apenas de passagem. Ele vai valorizando mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Ele vai aos pouquinhos não viver pensando na morte, mas ele vai entendendo que ele não é daqui. Procura ser obediente à lei de Deus, ser uma pessoa, né, um ser normal, né? Estamos no mundo, como ele falou, estamos no mundo, temos que viver essa vida desse mundo. Agora, há formas e formas de vivermos a vida nesse mundo. Se utilizarmos aí a lei divina como realmente um guia para a nossa vida, nós não vamos ficar acorrentados, aprisionados num corpo já sem vida. Mas caso isso ocorra, a alma pode dizer que ela está sentindo algumas coisas. Então, em comunicações, nas nossas reuniões mediúnicas, nós temos espíritos que chegam sentindo frio, sentindo calor, sentindo fome, sentindo as dores que o levou à desencarnação, né? Então ele chega com essas sensações ainda, mas não são iguais às que ele sentiria se ele tivesse ainda com o corpo em condições de vida, né? Tanto que o frio que ele sente é independente do ambiente em que ele se encontre. Ele pode estar sentindo muito frio num ambiente muito quente, num ambiente extremamente quente no plano aqui material, e ele estar ali sentindo muito frio, como pode ser o contrário, estar sentindo muito calor num ambiente que estiver até caindo gelo. Porque essa manifestação não é física, ela não é correspondente ao corpo físico, é uma ideia fixa, digamos assim, que o espírito possa ainda ter permanecido com ela em determinada situação. Se ele desencarnou com uma dor muito forte na cabeça ou no peito, ele pode manter essa sensação
essa falsa sensação física por um determinado tempo ainda. Ele, ao manifestar-se, ele vem com muitas dores. Aí ele não sabe explicar exatamente onde, mas ele acaba dizendo, não, é na cabeça. Aí às vezes não é. Porque o espírito, ele sente de uma forma geral. Ele não tem mais a organização física para ele sentir exatamente ali. Mas, ao desencarnar, nós temos no corpo espiritual órgãos correspondentes pela imantação desse corpo físico ainda. Não é que existam órgãos no perispírito, não tem. Mas ele tem uma certa imantação com o corpo físico. Então ele tem ainda a sensação ainda dos olhos, das pernas, dos braços, né? Uma dor que ele tivesse na cabeça, ele vai ter essa correspondência, mas não é uma dor física, não é igual. Ele tem a sensação, tanto que a pessoa que está dirigindo a reunião pede para ele se concentrar em si mesmo e perceber que dê seu corpo físico, onde que ele está. Você não tem mais dor de cabeça, você não tem mais falta de ar, porque o que tinha a lesão que levava a esses sintomas morreu, que é o corpo físico. Então você não precisa respirar através do pulmão, você não precisa ver através dos olhos. Muita gente tem essa dúvida com doação de órgãos, né? Mas e se eu doar meus órgãos? Se eu doar meus olhos, como é que eu vou enxergar na dimensão dos espíritos? Você não vai enxergar com os olhos do corpo, porque essa visão vai ser generalizada. Tem até uma simbologia dos sonâmbulos que andam assim, né? E que falam que veem pelos pulsos. Já teve sonâmbulo falando que vê pelos pulsos. Não é. É que o sonâmbulo, ele está se utilizando do próprio corpo sem estar consciente disso. Ele usa o próprio corpo como um espírito utilizaria o corpo de outra pessoa, como instrumento na hora de uma comunicação. Então o sonâmbulo, ele não vê com os olhos do corpo, tanto que o sonâmbulo, ele anda de olho fechado, ele está dormindo. O próprio espírito, emancipado pelo sono, se utiliza daquele corpo como se fosse qualquer um outro, que ele não está nem se importando se é o dele ou não, e ele então se utiliza e faz algumas coisas, se movimenta. Por isso que dificilmente a gente consegue acordar um sonâmbulo com facilidade, porque o corpo está dormindo, o espírito está fora, se utilizando daquele corpo. Então ele não tem visão dos olhos, através dos olhos, ele não ouve com os ouvidos do corpo, está emancipado. Quando acontece, às vezes, tem no livro dos médiuns, me parece, há um exemplo de que um sonâmbulo era utilizado para ver doenças em outras pessoas. Então ele foi usado, ele podia ver as doenças, porque ele não vê com os olhos do corpo, ele vê por um todo, a visão dele é espiritual, como se fosse de um raio-x. Ele não precisa, nada entrava a visão de um espírito, e quando ele está utilizando o corpo também não. Então ele conseguia ver a doença. Aí às vezes perguntavam a ele, e aí, o que se pode fazer? Ele falava, bom, isso eu não sei, porque meu anjo doutor não está aqui. Ele via, mas ele não sabia tratar, né? Então ele conseguia ver, porque o espírito vê por um todo. Então a pessoa que doa um órgão, ela não vai ter falta do fígado, ela não precisa mais do fígado, nem do coração, nem dos olhos para enxergar, nada disso. Isso pertence ao corpo físico. Então a sensação da dor, o sofrimento dos espíritos não é material, embora imantado pode acontecer. Aqui atrás, na pergunta, é até enorme essa resposta, né? Porque não é uma resposta, é um ensaio. Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. É a 257. Vou até colocar aqui para vocês darem uma lida nisso em casa, porque essa é muito, ela é totalmente esclarecedora. 257.
de O Livro dos Espíritos. Aqui, os espíritos relatam todas as sensações dos espíritos sem o corpo, né? Como eles sentem, como eles podem sentir, porque às vezes pessoas que leem essa parte, principalmente aqui, ela foi tirada do Céu e do Inferno, Céu e Inferno, o livro Justiça Divina. E nesse livro há depoimentos de espíritos desencarnados relatando algumas sensações. Os espíritos felizes, isentos totalmente delas, né? Inclusive o primeiro depoimento, que é Sansão, ele fala: mísero corpo que me serviu por tanto tempo, né, como instrumento de trabalho nessa terra. Ele faz digamos, uma ode assim ao próprio corpo físico, e isso na hora da vigília. Olha como que ele estava, né, evoluído. Quer dizer, ele não tinha nenhuma imantação com o corpo. Então, aquelas pessoas encarnadas que são muito apegadas às coisas do plano físico, como se isso fosse realmente a coisa mais importante da vida, né? Essas almas, ao desencarnarem, elas podem ficar mais ou menos tempo imantadas ao corpo. Aí elas podem ter sensações de dores, ainda que passaram aqui, sensações de fome, como eu falei, de frio, de calor, né, independentemente do ambiente em que elas estejam, porque isso não pode estar relacionado com o ambiente, porque não é um fenômeno real, físico, né, e real não é real nem para a alma. Ele é quase que podemos dizer imaginário. A alma imagina isso. Então, num depoimento de um espírito, que isso até uma pessoa me ligou uma vez para me perguntar isso. Ela falou: eu ouvi você falando numa palestra que os espíritos não sentem, que o corpo não sente mais nada, que quando o espírito desencarna, quando morre a pessoa, que ela não sente mais nada. Aí ela, lendo esse livro Céu e Inferno, ela foi ao depoimento de um espírito de evolução inferior, não sei se era espírito de algum criminoso, porque tem ali espíritos criminosos, de pessoas criminosas, espíritos evoluídos, tem vários. O Céu e o Inferno é um manual assim maravilhoso para a gente entender realmente o que acontece com o espírito desencarnado, né? O que ele pode passar. Foi escrito pelos espíritos, está na codificação, então é plenamente confiável o que está ali. E o espírito pede que se faça prece para ele lá no túmulo, que a gente às vezes fala que não há necessidade, né? Vem aí o Dia dos Mortos, né? Engraçado falar em Dia dos Mortos, eles estão mais vivos que a gente. Mortos para o mundo, né? Digamos assim, aqueles que perderam o corpo físico. Então, quando nós falamos que não há necessidade de ir para o cemitério, fazer prece lá no túmulo, porque eles não estão mais lá, e não estão mesmo. O que está lá é o corpo que eles usaram sendo trabalhado pelo laboratório da natureza. Eles não estão lá. Mas, em vista do que a pessoa leu, ela falou assim: pois é, vocês falaram que não precisa de ir lá, mas o espírito estava pedindo para que se fizesse prece lá no túmulo dele, porque ele estava agarrado ao corpo e ele sentia os vermes a roerem a sua carne. Ela estava tão apavorada quando ela leu isso. Ela falou: me desculpa ligar para você, custei achar seu número com uma pessoa. Eu falei: menina, não se preocupe com isso não. Olha só, ligar você pode sempre que você precisar falar, mas não fique nesse desespero por causa disso. Isso não é uma regra. E a alma não estava sentindo como se ela sentisse, se ela fosse sepultada, viva, né, estando viva, e os vermes começarem a roer a carne dela, ela viva. Não é a mesma coisa. Ela falou: mas ele falou que era. Não é, porque aquele corpo está morto.
não tem mais fluido do perispírito acionando o sistema nervoso ali para aquela alma sentir aquela dor. O que acontecia é que a alma, imantada ao corpo físico ainda, ela não estava dentro do túmulo, ela não estava presa lá no corpo, ela não estava enterrada com o corpo. Porque como ela é emancipada, ela via que o túmulo, a pedra, a terra, seja lá o que for, não é obstáculo para a visão da alma, que ela já não precisa mais dos olhos do corpo, então ela via o corpo sendo decomposto, o corpo sendo trabalhado pelo laboratório da natureza. Como ela ainda estava muito imantada ao corpo físico, vendo aquilo, ela começou a ter a falsa sensação de que ela estava sendo comida viva. Então é como aquela pessoa que amputou uma perna e sente dor naquela perna que não existe. Porque aquilo está registrado no cérebro. O corpo físico está registrado no cérebro, né? Está registrado na alma. Então há aquela correspondência, como eu falei, no perispírito durante um tempo. Não é que vai ficar, mas isso enquanto ela está imantada no corpo, enquanto ela está presa no corpo. Aí sim, existe aquela falsa ideia, né? Então eu me lembro que o meu avô, ele no final da vida dele, ele teve a ponta dos pés cortados por causa dos problemas circulatórios. Então o pezinho dele ia só até a metade. Fazia uma botinha especial para ele. E aí uma vez eu conversando com ele, ele falou assim: minha filha, eu tô com uma coceira nos meus dedos. Aí eu falei: avô, coça. Ele falou: não, minha filha, mas não é aqui nesses dedos, é nos dedos dos pés. Eu falei: mas o senhor não tem mais os dedos dos pés. Ele falou: pois é, mas eles estão comichando. Ele falou assim para mim: mas eles estão comichando. Quer dizer, era uma sensação que ele tinha que não era real, né? Porque ele não tinha mais os dedos. Então era interessante que eu ria com ele, eu falava assim: Ivo, a gente não se livra mesmo dessas coisas, né? Ele falou assim: não se livra mesmo não, porque ó, eu não tenho mais os dedos, mas eles estão comichando. Então na cabecinha dele, no arquivo mental dele, ele tinha, e ele sentia aquilo ali. Então aquela alma que via a decomposição do próprio corpo, né? Os vermezinhos trabalhando para fazer essa decomposição, ele começou a imaginar aquilo ali. É como se ele estivesse sentindo, mas não estava. E ele não estava lá enterrado junto com o corpo, porque a alma é livre, a alma não é material, ela é energia, ela não nada apreende uma alma, nada aprisiona uma alma, ninguém amarra ou prende uma alma, né? Apenas, sim, os espíritos superiores e até mesmo os inferiores podem fazer, magneticamente falando, né? Um espírito inferior, ele pode usar de recursos magnéticos, recursos que ele tem, para prender espíritos inferiorizados também no seu grupo. Isso a gente vê nos grupos dos obsessores, e eles acabam fazendo o que eles querem. Assim como os espíritos superiores trabalham também com isso, magnetizando, energizando espíritos que precisam de ficar em determinados locais, né? Tanto que nas reuniões mediúnicas, um espírito chega para ser doutrinado, ele fala assim: por que vocês me arrastaram para cá? Por que vocês me amarraram e me trouxeram para cá? Quer dizer, ninguém amarra energia, mas ele achava que ele estava amarrado, né? Ele achava que ele estava preso. Como na nossa vida também, no dia a dia da nossa vida, nós nos amarramos tanto às nossas inferioridades, às nossas paixões, que a gente se sente preso a ela. É até interessante, eu recebi um quadrinho pelo Facebook, um cavalo com a sua rédea na cadeira, numa cadeira dessas cadeiras de praia, estava ali. Para um cavalo, nem para um pincherzinho a cadeira não é obstáculo, ele puxaria ela. Mas o dono botou ali. Por exemplo, a minha cachorra também, eu acho tão interessante, é uma molecona de 30 quilos. Mas às vezes, quando eu vou abrir o portão, eu boto ela assim em algum lugar, quando eu vou abrir a porta, às vezes assim, sem nada, boto em cima da mesa guia. Não está presa com nada, mas ela acha que está. Ela não se mexe, ela fica ali, porque ela está presa, né? Então isso é mental, ela não está
mas ela acha que está, embora ela veja que ela não tem nada agarrando nada, mas se ela está com a guia está em algum lugar para ela está presa. Então, são criações mentais que nós formamos na nossa vida. Nós nos aprisionamos mentalmente com uma série de coisas, né? E a alma desencarnada, ela também faz isso com ela mesma. Ela se aprisiona, ela vê o que ela tem no seu arquivo mental, ela se autossugestiona com determinadas coisas que acontecem. Então, a alma que via os vermes ali roerem, ela não estava sentindo absolutamente nada. Tanto que, se uma alma dessa, um espírito desse, chega na reunião mediúnica, ele não vai sentir mais isso. Ele não vai mais sentir isso, porque ele não está lá agarrado. Então, é uma autossugestão, quer dizer, o espírito imantado a um corpo físico, ele pode sentir sensações que, na verdade, não estão acontecendo como se fossem físicas. Agora, a questão moral, essa daí é real. Essa é. Aquela sensação física, não. Tanto que as pessoas, por exemplo, na cremação, né? Quantas pessoas perguntam, não só sobre essa questão de doação de órgão, porque vai sentir dor para retirar o órgão, também não vai. Não vai. Porque um órgão só é retirado quando o corpo morreu, o cérebro morreu. O cérebro não tem vida, não registra mais nada. Ah, mas eu li uma comunicação de um espírito que ele disse que sentiu dor. Da mesma maneira que ele sentiu aquele que viu os vermes roerem o corpinho dele lá. É a imantação que faz isso. Até porque os médicos da Terra, normalmente, isso eu ouvi numa entrevista que eles deram, médicos que trabalham com essa questão de transplante de órgãos, dizendo que a pedido da família, eles sabem que não precisa, mas que a pedido da família anestesiam aquele corpo que está ali para fazer a retirada de órgãos, que tem alguns familiares que pedem, eles fazem isso, mas isso também não impediria a alma de sentir alguma coisa. Porque se ela estiver imantada ao corpo, o corpo está morto, o cérebro não está registrando mais nada. Então, fluidos do perispírito acionando o sistema nervoso ali, não tem mais. Não tem mais. Não vai voltar à vida e não vai sentir. Mas imantada ao corpo, ela pode sentir alguma coisa? Pode, mas não como se ela estivesse viva. Jamais como se alguém rasgasse o nosso peito e arrancasse o nosso coração. Não seria essa a dor, de forma nenhuma. É apenas um autossugestionamento da alma ainda imantada com o próprio corpo. Agora, isso é regra? Como na questão da cremação. Ah, mas eu também li num depoimento um espírito que teve seu corpo cremado e falou que sentiu a cremação. Ele estava imantado ao corpo, então ele teve aquela autossugestão que ele estava queimando, mas jamais ele sentiu a dor da cremação, de forma nenhuma. Então esse sofrimento é totalmente diferente. Não é um sofrimento, não causa dor na alma, como nós, se fôssemos queimados vivos, sentiríamos, né? Até nem sentiríamos tanto, porque desmaia, né? Não aguenta. Então acaba por nem sentir. Então, realmente, não é uma dor física, é apenas não é nem reflexo, porque se a gente usar a palavra reflexo aqui, nesse ensaio das sensações dos espíritos, eles falam que não é um reflexo, que reflexo seria realmente ainda existindo alguma coisa no corpo físico, para se refletir na alma. Então, não é reflexo, é apenas uma ideia de autossugestionamento pela visão que a alma tem do que está acontecendo com o corpo dela. Não é regra, esses casos são raros. A imantação da alma com o corpo, ela persiste para todas as pessoas enquanto houver ainda o princípio vital, um resquício de princípio vital no corpo físico. Logo que ele sai todo, porque ele se solta, ele volta para a natureza, né? Para o fluido universal, porque ele não é um elemento individualizado, e sim a alma, né? São coisas diferentes. Aí sim,
depois que houve essa evasão do princípio espiritual, não há mais imantação. Agora, pode permanecer a imantação provocada pelo apego da alma com o corpo. Mas isso pode ser evitado por nós. Isso pode ser evitado por cada criatura que encarnada consiga compreender que ela não é daqui, que ela não pertence a esse mundo. Porque a criatura que vai entendendo isso, o ser que compreende isso, ele não está apegado a uma matéria, ele está apenas precisando dela para ele viver. Mas ele não está aprisionado nela, a alma não está aprisionada no corpo, a não ser daquelas pessoas que acham que realmente são daqui, que vão viver aqui eternamente, que tem essa preocupação extrema, né, com a vida eterna. Ora, todos nós temos vida eterna, né? Por que a gente fica procurando elixir, né, da vida eterna? Nós já temos isso, nós temos vida eterna. Nós não vamos morrer. Quem morre é o corpo e a gente vai pegar outro novinho. Depois, se houver necessidade nesse mundo, ou então, se a gente já merecer, no mundo superior a esse. Né? Então, nós temos vida eterna. Nós não precisamos de vida eterna num corpo. Quem quer vida eterna nesse corpo? Então, se for doido mesmo para querer vida eterna num corpo perecível, num corpo frágil, que adoece com uma facilidade incrível, que apodrece ainda em vida, né? Quantas pessoas começam a ter uma deterioração de partes do corpo quando está faltando ali uma circulação, começa a apodrecer, né? Quem quer vida eterna num corpo desse? Nós queremos vida eterna, é aquela que nós temos, a vida da alma. Essa é eterna, essa é para sempre, essa é linda, essa não deteriora. Essa é perfumada pelo perfume do fluido cósmico universal. E não esse corpo que a gente tem, que quando morre, não demora muito, ele já está com mau cheiro. Né? Então, que vida eterna que a gente tem que buscar em corpo físico? Coisíssima nenhuma. Nós temos que cuidar muito bem dele, porque ele é nosso instrumento de trabalho. Mas compreendendo que ele só nos serve enquanto ele tiver vida, né? E nós temos que primar por isso, né? Ter cuidado para que ele tenha vida, porque ele é nosso instrumento de trabalho. Nenhum lavrador quer ver a sua enxada quebrada, o seu trator quebrado. Então isso é um cuidado que nós temos que ter, mas não ficar nos agarrando a esse corpo como se ele fosse o único que nós temos. Claro que não, ele é apenas uma roupa da alma que aqui vai ficar e vai ser transformada. Então ele, compreendendo isso aí, a nossa imantação no corpo físico só vai durar o tempo que ainda tiver princípio vital. Ele vai se esvair rapidamente, como uma flor, né? Quando nós arrancamos uma flor do pé e oferecemos a alguém, se ela não puser aquela flor dentro de uma aguinha para ela receber oxigênio, para ela receber vida, né, o princípio vital dela ali, o elemento que a faz ainda ficar viçosa, se ela não receber isso, ela vai murchar rapidinho, porque o princípio vital dela vai sair todo rapidinho. Pegar uma florzinha do pé e botar aqui em cima dessa mesa, é rápido a deterioração dela, né? Ela vai murchando e pronto. Então no corpo físico acontece a mesma coisa ao desencarnar. Não é? O princípio vital não é mais retido nesse corpo, ele vai se esvair rapidinho. E aí não vai mais haver imantação, aí acontece a desencarnação. Tanto que durante o processo de vigília, não é? O espírito, quanto mais evoluído, mais rápido ele se solta. Mas se ele é de evolução mediana, aí como todos nós aí nesse mundo de provação e expiação, demora um pouquinho a compreender que morreu, aí ele ainda está imantado com a matéria, né? Demora um pouquinho a ele entender que essa matéria já não pode mais ser acionada por ele, que é a alma. Demora mais ou menos, isso depende de cada um, da compreensão de cada um. Então, esvaído o princípio vital e a alma compreendeu que realmente o corpo morreu,
Pode verme roer à vontade, que não vai haver nada de ideia, de ver, nada disso. Pode ir para a cremação, que não vai sentir nada. Pode ir para a retirada de órgão, que não vai sentir nada. O cérebro está morto, não vai sentir nada. Né? Então, o apego é esse. Agora, é regra, sim. A alma só passa o que ela tem que passar. Nada é dado a ela sem que ela tenha que passar por aquilo ali. Uma alma que ainda, mesmo apegada a um corpo físico, ainda muito imantada, se ela não merecer, por alguma razão, ela não merece mais passar por aquele sofrimento ainda de imantação com o corpo físico, ela vai ser retirada. Vai ser retirada, não vai sentir absolutamente nada. Não é? Quantos depoimentos de cartas que vêm através de psicografias que a gente recebe do espírito, aquilo que a gente, né, gostaria de ter recebido logo assim para não ficar com aquela impressão. Eu me lembro que eu vi uma psicografia uma vez de um jovem que morreu afogado. Ele pulou, estava ele e dois amigos. Aí eles estavam pescando numa pedra, numa praia. Ele escorregou, só que ele bateu com a cabeça na pedra. Ele não teve a sensação, a iniciativa de nadar, ele desmaiou. Só que ainda naquele desespero, naquela aflição, ele subia e descia, e os amigos vendo aquilo em desespero e não podiam fazer nada, que quem pulasse ali morria também, porque era extremamente profundo aquela região ali, e as ondas estavam grandes, não ia conseguir salvar aquela pessoa. Então foi um transtorno, aqueles amigos ficaram com problemas seríssimos, em tratamento, né, em psicoterapia, um monte de coisa e nada resolvia. Aí, numa psicografia desse rapaz que morreu, acalmou eles, dizendo que eles estavam imaginando o sofrimento que ele tinha passado ali, a dor que ele tinha passado, o desespero que ele tinha passado, a cabeça dele sangrava, eles viam o sangue sair, se misturar com a água. Então foi desesperador para aqueles dois, né? E ele falando que ele não sentiu absolutamente nada. Na psicografia, ele acalma os amigos, dizendo que ele estava muito bem, que ele estava muito feliz, que ele morreu no tempo certo, que ele escorregou. Ele havia escolhido uma morte trágica para ele, e essa morte aconteceu, era para aquele momento mesmo. Que os amigos ficassem tranquilos, que eles não poderiam ter feito nada por ele, porque tinha chegado o momento dele, e que a única coisa que ele sentiu, que ele falou que lembra, foi quando ele caiu e bateu a cabeça na pedra. Bateu a cabeça e sentiu a água fria tomando conta do corpo dele. Foi a última sensação que ele teve. E aquele desespero e aquela aflição, ele já não estava mais ali. Aquilo parecia um reflexo orgânico mesmo, ele não estava mais ali. A alma já tinha sido retirada, né? Então ele acordou no hospital da espiritualidade, ainda com parentes. O avô dele estava junto com ele, que o avô dele já havia desencarnado, e ele chegou a conhecer o avô. Aí, cheio de espíritos cuidando dele, quer dizer, ele não sofreu nada. Ele não merecia passar pela aflição e pela dor que quem viu achou que ele tinha passado. Então nós só vamos passar pelo que nós estivermos merecendo. Imagina alguém doando órgão. A pessoa que toma essa atitude, é a última atitude de caridade que ela pode fazer naquela encarnação. Então olha só o bem que ela está fazendo, como Deus vai deixar essa pessoa sofrer por esse ato digno de amor, né? Um ato extremo de amor. Ah, mas eu doou porque não precisa mais. Claro, eu vou arrancar meu coração agora para dar para alguém? Não, mas se eu não precisar mais dele, desencarnar, né, tipo, morrer meu cérebro, ele não vai prestar mais para mim. Então, esse ato de extremo amor por outra pessoa, né? Se a vida não pode mais acontecer para nós, que aconteça para outra pessoa. Então, como essa pessoa vai sofrer por uma atitude dessa? De forma nenhuma. Da mesma maneira, a questão da cremação, que é muito mais higiênico, é muito mais daquela, não tem mais espaço e não tem necessidade. Ah, da terra saíste, a terra retornará, mas vai retornar para a terra, vai virar um monte de cinza. Vai virar um monte de cinza. Não presta mais, é o corpo físico.
foi muito importante, a gente tem que ter respeito por ele até o finzinho, até a hora do sepultamento, da cremação, e continuar pedindo a Deus por aquela alma, para que ela siga seu curso, né? Mas precisamos entender que não somos daqui. Quanto mais apego nós tivermos aqui por essa matéria, quanto mais afinidade nós criarmos com essa matéria, mais nós vamos ter dificuldade de deixá-la aqui. Muito mais. Aí sim, poderemos sofrer alguma coisa? Sim, mas nunca como se fosse o corpo ainda em vida. Nada parecido. O sofrimento da alma, ele é moral. Não é exclusivamente moral por causa dessa situação de recém-desencarnado, que pode haver uma imantação e ficar sugestionado ainda pela questão física. Mas não é um sofrimento igual ao sofrimento que teríamos fisicamente. Quanto à situação da dor moral, nós vamos tratar mais à frente um pouquinho. Porque nesse mesmo capítulo, nós temos aqui em que consiste a felicidade dos bons espíritos e em que consiste o sofrimento dos espíritos sofredores desencarnados. Então, nós vamos tratar dessa parte, né, mais para frente. Agora, que fique bem claro, não há sofrimento material para aquele corpo que já morreu, embora o espírito possa estar imantado a ele. É apenas uma sensação criada pela própria alma, tendo a visão ainda do seu corpo e acontecendo alguma coisa com ele, né? Então, isso é importante que a gente pense. Vamos fazer a nossa desimantação aos poucos, entendendo isso. A gente não pertence a esse mundo, a gente está aqui de passagem. Alguém se apega tanto a uma roupa, né, que vai guardar ela eternamente dentro de um guarda-roupa para dar traça, para ficar amarela, ainda ficar com cheiro ruim dentro do armário? Não. Então pronto. O corpo é uma roupa para a alma. Morreu, a gente tem que deixá-lo em paz, sendo transformado ali, ou pela terra ou pelo fogo, né? Que assim seja, para que a gente possa se libertar e renascer numa edição novinha e revisada pelo próprio autor, como disse Benjamin Franklin. Muita paz para todos, continuemos a estudar essa doutrina que acalma essa alma ainda tão apegada às coisas desse mundo. Muita paz para todos. A revista super interessante, eu não sei se de setembro ou outubro desse ano agora, ela traz uma matéria interessante que fala sobre a temperatura do céu e do inferno. Então, os pesquisadores, com fundamentação na própria Bíblia, eles fazem uma apuração de que parece que o céu teria em torno de 580 e poucos graus, e o inferno 480 e tal. Eu sei que a temperatura do céu seria muito mais mais quente, alta, mais quente, mais então quente vou pro inferno. do que no mesmo. inferno, exatamente. Então Vou quem pro estiver inferno querendo ter um lugar fresquinho, eu acho melhor ir para o inferno. As pessoas até pensam assim, veja, é Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, não é? Então veja, Sol, Mercúrio, Vênus, qual que é o mais quente? Seria Mercúrio. Parece que Mercúrio, né? Mas não é Vênus. Porque o efeito estufa de Vênus faz o calor lá ser infernal, bem mais quente do que Mercúrio. Então Mercúrio, que está mais próximo do Sol, é mais fresco. Estou dando essas estatísticas para vocês que têm essa coisa de querer muito calor, não querer muito calor, não querer muito frio. Cuidado, né? Por que eles fizeram? Os cientistas fizeram esse trabalho. Isso é uns cálculos científicos, sim. Porque na Bíblia, em vários lugares, diz que o enxofre ardente, ou enxofre não sei o quê. Então eles foram calculando, eles pegaram todas aquelas descrições para falar que realmente o inferno é uma coisa tenebrosa, e eles avaliaram qual é o máximo que o enxofre, por exemplo, pode atingir, e os elementos que contém nas citações de céu ou inferno, e chegaram à conclusão que o inferno seria mais quente que o céu seria mais quente que o inferno. Está na super interessante. Ou é desse mês de outubro ou é do mês de setembro. Claro que reiterando aqui, não é que a ciência está provando que o inferno existe, o céu também existe como sendo dois lugares, não é?
Ninguém vai para inferno nem céu. Vocês já estão num dos dois. Pensaram nisso? Ninguém vai para céu ou vai para inferno. Todos já estamos num dos dois. Então, se não está bom, vamos mudar para a gente. O inferno e o céu é feito dentro da gente. É um estado de nossa alma, em qualquer lugar que a gente esteja. Pega uma pessoa infeliz, triste, chorosa e leva para um parque de diversões. Ela vai ficar lá triste, chorosa e infeliz. Aí pega uma pessoa feliz e leva para um velório. Ela não vai estar sorrindo, dando parabéns a todo mundo, mas ela por dentro vai estar tranquila, vai estar feliz. Então não é o lugar que faz a gente feliz ou triste. Somos nós que conquistamos isso a partir de nós mesmos, da e nossa não tem maneira, portão, né, Zé? da nossa maneira de pensar. E não tem portão para prender ninguém. Ao mesmo tempo que a gente pode estar no inferno, daqui a 1 hora a gente pode estar no céu. Depende da sintonia do pensamento, né? Exatamente. Então, não é complicado, nem é difícil, mas é uma coisa intransferível. Eu não posso ser feliz para vocês, e vocês não podem ser felizes para mim, nem infelizes. Então, isso é individual, intransferível. E deva ser conquistado. E pode ser conquistado. Ninguém é obrigado a fazer o mal. Assim como ninguém é proibido de fazer o bem. É uma questão totalmente pessoal. Agora, a gente tem que optar. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu até domingo eu contei aquele caso aqui do um turquinho, né? Que estava sempre pedindo, muito miserável, querendo dinheiro. E ele sempre pedindo a Allah para ganhar na loteria. Até que Allah ficou com pena dele e se manifestou numa dessas orações dele. Falou: Salim, compra bilhete. Como fazer você acertar se não comprar bilhete? Ele não comprava bilhete, ele era tão miserável que ele queria acertar, mas não comprava. Da mesma forma, o cristianismo tem esse ensinamento: ajuda-te que o céu te ajudará. O primeiro passo sempre tem que ser nosso, porque a gente dando o primeiro passo para se ajudar, a gente abre as portas para que aí sim os espíritos venham e nos ajudem. Ah, bom, nós estamos querendo. Não adianta você jogar uma corda para um náufrago, para um camarada que está se afogando, se ele não segura. A parte dele é segurar. Você não pode pular, mas você tem um recurso de ajudá-lo. Joga a corda e ele não pega, até que ele vai se afogar. Cada um tem que fazer a sua parte. E Jesus ensinou isso. Ajuda-te que o céu te ajudará. Busca para encontrar. Você tem que buscar. Você não pode ficar em casa chorando, querendo que o mundo acabe e querendo que seja ajudado. Você vai ser ajudado de acordo com o que você caminhar no sentido da ajuda, não é? Então isso a gente aprende no Espiritismo sem medo de morte, sem medo do outro lado. Volto a lembrar, se aqui não está tão pior assim, por que o lado de lá estaria? Se aqui fosse dado para vocês escolherem para onde vocês querem ir, vocês iam querer ir para um lugar ruim? Não. Então por que lá vocês vão ser obrigados para ir para um lugar ruim? Não. Nós vamos sempre nos harmonizar onde estivermos, aqui ou do outro lado, com o nosso estado de espírito, com nossos gostos, com nossa satisfação, com nossa vocação, nossa vontade, nossas virtudes ou nossos defeitos. É natural. O Espiritismo vem ensinar isso, é coisa natural. Não se afobem, façamos o melhor possível sempre. As provas são difíceis, com certeza, são difíceis. Mas nós não estudamos nos cursos mais severos, quando a gente quer passar num concurso para ser bem aquinhoado lá na frente. Ninguém que quer passar num concurso muito importante procura um cursinho para estudar vagabundo. Não, você procura o curso mais pesado, o que te exige mais. E normalmente é sempre o mais caro. Você se sacrifica, se dana todo. Por quê? Porque você está vislumbrando, você está com a intenção do resultado lá na frente. Então as provas da vida também elas são difíceis, porque nós escolhemos as mais difíceis. Porque nós sabemos os resultados que nós queremos lá na frente. Como espírito, nós fazemos esse julgamento com clareza. Quando a gente está aqui, às vezes a gente começa a reclamar muito, mas não reclama. Resolvamos um problema atrás do outro. E nós vamos cada vez saindo na frente mais forte do que nós estávamos ontem, não é?